Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje vamos trazer aqui uma reflexão. Já pararam para pensar que muitas das aflições, das angústias do ser humano são angústias inconscientes por falta de conhecimento? E que conhecimento é esse? Conhecimento sobre a si mesmo, conhecimento sobre a vida. Quem nunca se questionou sobre as questões da nossa vida? E muitas das vezes não achamos respostas, não achamos explicações, porque falta conhecimento e também sobra crendices, crendices que está longe da realidade, longe da nossa realidade. Muitas das nossas explicações que precisamos foge totalmente do que vemos, do que aprendemos, do que sabemos. Mas a grande questão é a seguinte: e se essas explicações fizerem sentido e trazer mudanças para melhor, da nossa vida? Então, nós, seres humanos, precisamos estar aberto às explicações, aberto à realidade do universo. Muitas das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas revoltas, muitas das vezes, é porque não entendemos direito o significado da vida e do que estamos vivenciando, porque o nosso pensamento se encontra limitado e sem explicações. Por exemplo, se questionar sobre a vida, já se perguntaram por que uma pessoa nasce quando bebê, quando criança, nasce doente, nasce aleijado, nasce com alguma deficiência, e outra pessoa nasce sã, saudável, gozando de boa saúde? Será que isso é injusto? Nós não paramos para perguntar sobre isso, mas inconscientemente fica essas dúvidas, fica essas perguntas sem explicação. Por que uma pessoa nasce rica? Por que a outra nasce pobre? Por que uma pessoa nasce pobre, miserável, muitas das vezes não tendo nem o que comer, e outro nasce rico, com uma vida confortável, muitas das vezes gastando a mais do que deveria, se esbanjando o que sobra. E aí a gente tem essa questão: justo ou injusto? E as pessoas que nascem com certas habilidades, as pessoas que nascem com um certo dom, chamado dom, já nascem desde pequeno com uma habilidade extraordinária, e outras pessoas nascem sem essa habilidade, sem esse dom. Por que isso? Justo ou injusto? Então são questionamentos que nós seres humanos deveríamos buscar respostas, seja elas quais forem, de que maneira forem, para que seja respondido, seja esclarecido. Porque quando não são esclarecidos, isto vira, causa muita revolta em certas pessoas, porque acham que é injusto, causa raiva, causa angústia, muitas aflições, porque não consegue entender essa injustiça aos olhos humanos.
Mas nós temos que parar para pensar o seguinte: o universo, ele é infinito. Então, essa infinitude tem explicação para as coisas. E uma das causas que nós deveríamos estudar mais a fundo, sem preconceito, sem crendices negativas, né, sem pensamentos do que é ou não é, ou acha que é, acredita ou não acredita. A gente estar aberto às coisas novas, aos novos desenvolvimentos. Então nós deveríamos estudar sobre a reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação traz muitas respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. E, assim, se a pessoa acredita ou não acredita, eu acho que nós deveríamos ter a curiosidade de, pelo menos, buscar. Por quê? E se muitas dessas respostas faz sentido, né, e muda, transforma a nossa vida, não vale a pena arriscar? Porque tem muitas crenças populares sobre reencarnação, muitas coisas escondidas que não são divulgadas, muitas coisas que as pessoas acabam não acreditando, porque aos olhos humanos é difícil. Por isso que nós temos que ir além do ser humano, né? E a gente consegue, porque a nossa mente pode ir muito além do ser humano, né? Então, assim, quando a gente estuda, né, mais a fundo a espiritualidade, e a reencarnação é um dos temas que está sempre em alta, né, porque ali explica muita coisa, a gente começa a ter certas explicações para que fique aliviado, né, das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas revoltas, das nossas raivas, porque nós vamos entender muita coisa sobre nós mesmos, sobre a nossa própria vida. Eu já ouvi certas pessoas falar o seguinte, que certas explicações é mero questão psicológica, para que as pessoas justifiquem muitas coisas. Mas pensa o seguinte, e se essas justificativas transformam vida? Não vale a pena arriscar? Né? Não vale a pena sair de uma aflição, de uma angústia, de sentir raiva, de se sentir revoltado com a vida? Não vale a pena arriscar sair dessas mazelas humanas por uma explicação, nem que seja meramente psicológica? Então acho que vale a pena a gente arriscar, vivenciar essas explicações, né? E a reencarnação nos explica muita coisa, né? Por que as pessoas, se a gente for pegar lá, por que as pessoas têm o dom? Né? Certas pessoas vêm com muitas habilidades. Por que uma criança vem habilidosa, talentosa para certas coisas e outras não? Né? Seja para a música, artista, seja para os negócios, seja para o esporte. Por que uma vem com muita habilidade, né? Um talento nato, e as outras pessoas vêm sem? Existe explicação para isso. A reencarnação nos explica, né? E a explicação da reencarnação é que como a gente vivencia várias vidas, né? Temos vidas passadas, experimentando, vivenciando, né? Então, o nosso espírito vem agregando todo esse conhecimento, toda essa habilidade, todo esse dom. Então, se o ser humano que está hoje encarnado, ele vivenciou várias vidas aprendendo um certo dom, um certo talento, né? Ele vem com aquilo registrado no seu espírito e manifesta na sua vida atual. Então, se um espírito teve 20 vidas, né, se aperfeiçoando, e um outro teve 2, 3 se aperfeiçoando, claro que
que teve mais vidas, ele vem mais aperfeiçoado, vem com habilidade nata, né? Então isso é uma das explicações. Então quando uma criança nasce, né, bebezinho já mostra um talento ali que não aprendeu em lugar nenhum, a resposta está aí, né? Vem de outras vidas e todos nós temos nossas habilidades, né? E aí depende de a gente estudar e entender as leis, né, da reencarnação para entender que talento nós vamos trazer para o aqui e agora, né? Que benefício nós vamos ter com esse talento aqui e agora. Então quando a gente entende isso e aceita, a gente acaba com as nossas aflições, com as nossas revoltas, né, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa rebeldia, com a nossa revolta de achar que a vida é injusta. E aí a gente vê que a vida é muito justa, porque o universo é justo. E isso se faz justiça, né? Porque só depende do meu esforço para me ter habilidade. Eu não nasço com talento. E vem do meu esforço, do meu espírito de outras vidas. Então isso ajuda o aqui e agora, que a gente tem que ir de atrás do nosso conhecimento, de aperfeiçoar as nossas habilidades. Então a gente aceitando essa explicação, a gente ganha motivação extra, né? E entende que a gente precisa correr de atrás do que a gente quer para nós. E não dependemos de ninguém, só de nós mesmos. E isso não é maravilhoso? Claro que é, porque aí a gente parte do princípio que nada é injusto no universo, tudo é justo. E é justo, né? Quem se esforçou mais, aprendeu mais. Então isso é justo. Então cabe eu agora, né, aceitar isso e correr de atrás do meu talento, buscar se aperfeiçoar, buscar conhecimentos, porque diante mesmo da lei da reencarnação, a vida não acaba aqui, tem mais para frente. Então isso faz com que as perguntas do meu inconsciente ganhem respostas. E isso faz com que eu mude a minha vida e transforme quando eu aceito essas explicações. E veja bem, independente se é real ou não, mas se a gente aceita essa explicação e começa a viver a vida diferente, vale a pena. Pro aqui e agora. Para mim, viver o aqui e agora já vale a pena. Então imagine se for real, que tem essa parte também, né? Se a pessoa acredita que não é real, mas e se for? Quanto tempo perdido por achar que não existe, que não é real, que não faz sentido. Por falta de buscar, de conhecer, de vivenciar. Então vale a pena. E aí a gente encontra explicações para as questões das doenças dos aleijados. Por que um vem aleijado e outro vem saudável, gozando de boa saúde? A explicação também é essa. É a encarnação, né? Então se a gente vem com doenças, a gente vem doente, a gente vem aleijado, são o quê? São consequências de atitudes nossas do passado. E é justo. É muito justo, porque eu fiz no passado, estou pagando agora. Justíssimo. Por quê? Porque imagine se eu cometo as atrocidades nesta vida e não pago. Se a gente tem esse pensamento, não vale a pena fazer um monte de besteira, um monte de bobagem, porque morreu acaba tudo. Vale a pena, né? Mas aí o universo não seria injusto? Porque tem pessoas que levam a vida direita, honesta, né, ajudando os outros, fazendo bem. E o outro vem
e prejudica os outros do jeito que a gente às vezes enxerga aí, né? É injusto, né? Pois é, só que o universo sendo justo, as coisas mudam. E mudam por quê? Porque aí eu sou dono das minhas consequências. Do aqui e agora, do aqui para frente e do que eu fiz no passado, lá atrás. Mas muitas pessoas falam assim, mas eu não me lembro. Você não lembra, mas o teu espírito lembra, porque vem registrado, igual os dons. Vem registrado no nosso espírito, na nossa alma, o que nós precisamos quitar, né? O que nós precisamos refazer do nosso passado. Então, se nós prejudicamos lá no passado, a gente precisa resgatar, né, esse prejudicar aqui e agora. E a forma que o universo encontra são diversas, né? Mas se eu prejudiquei, por exemplo, o meu próprio corpo, eu venho com alguma doença. Justo, né? Porque quem sofre não é o corpo físico, é o espírito. É o nosso espírito que sofre. Então veja como tem explicação para as coisas. Mas tem muitas pessoas que não querem ver, que não querem enxergar e continuarão fazendo besteiras, porque uma explicação dessa, né? Se a pessoa aceita a explicação da reencarnação, as coisas mudam. É impossível não mudar. Porque o nosso próprio inconsciente vai liberar, né, aquela angústia, aquelas aflições, aquele adormecimento, porque a gente traz tudo isso. A gente traz a verdade. A gente traz a certeza dentro de nós. E muitas vezes o nosso inconsciente nos cega, né, com crenças limitantes, com pensamentos limitantes, com conhecimentos limitantes. Daqui não pode passar. Ou morreu, acaba tudo e pronto, acabou. Se for assim, mesmo se for assim, vale a pena mudar. Agora imagine se não for. A decepção que nós vamos ter lá na frente, por não é não acreditar, é não estudar para buscar a verdade, para buscar a realidade. Não é a realidade minha ou do outro, é a realidade do universo. Nós temos que ter isso em mente, na nossa mente. Buscar a realidade do universo. Não é minha, não é tua, não é do outro, é do universo. E aí as coisas mudam de figura. Aí a coisa começa a ficar diferente. Então, tudo isso, né, faz parte do universo. E as explicações estão aí. Tanto é que foi dito, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. O que isso significa? Ir além do ser humano. Né? Transcender o ser humano para entender como o universo funciona. Né? Como funcionam as leis de causa e efeito. E a gente é só prestar atenção. Essa lei está o tempo inteiro nos regindo, nos guiando, porque o que eu faço aqui agora tem causa e efeito. Imagine nas outras vivências. É a mesma coisa. Não muda. As leis não mudam. Né? O que muda é a visão do ser humano. Ou ele aprende mais, ou ele fica mais cego diante das coisas que apresentam para ele na frente dele. Então, você veja que a gente tem explicação para as coisas, mas basta a gente querer ver, enxergar, acreditar, querer saber. Né? Por que um nasce pobre, miserável, morrendo de fome, passando fome, e outro nasce rico, esbanjando o que sobra? Lei de causa e efeito, de vidas passadas. Está tudo interligado, tudo, 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 tudo. Saúde, doença, habilidades, talento, riqueza, pobreza. Né? Então, quem está passando por momentos difíceis, numa dessa, foi a pessoa que em outra vida abusou. E o abusador de hoje será o miserável de amanhã.
Então é assim que funciona, causa e efeito. Ah, mas como é que eu sei o que tem que fazer? O universo nos diz o que tem que fazer. Nós temos que aprender a ter um equilíbrio, a ter harmonia. Né? O que o amor nos prega? Né? Ajudar os outros, fazer a caridade? Então, sem abusar, porque quando a gente abusa das coisas, tem o retorno. Então, a reencarnação explica todas essas coisas quando a gente estuda, quando a gente busca querer saber. E as leis, né, elas estão aí também, explicando. Lei de causa e efeito, plantou, colheu. Só que não é numa vida. Né? É a mesma coisa a gente pegar os talentos, os dons, né? O que a gente aprende em 80 anos? Praticamente nada. Nada. Pegue algo do zero. Pensa assim, né? Pegar algo do zero e aprender em 80 anos, 90 anos. Passando todas as turbulências que a gente passa nessa vida. Quantas horas de estudo, de habilidade a gente tem? Praticamente nada. Como é que a gente vai aprender alguma coisa? Por isso, várias vidas. Né? E nascer de novo. Para a gente evoluir, tem que renascer de novo, e nascer de novo, nascer de novo. O corpo físico é uma vida só, mas o nosso espírito é eterno. Então, se a gente aceita isso, tudo muda na nossa vida. Porque a gente vai saber e querer buscar fazer melhor, fazer diferente. Se a gente tem a ideia, a noção de que plantou vai colher, a gente vai plantar melhor. Então o que a gente tem hoje, né, de riqueza, de pobreza, a gente vai fazer diferente. A gente vai pensar mais. A gente vai buscar um guia melhor para o que fazer. Então, nós temos que prestar atenção em tudo isso. E saber que tudo tem resposta. Mas o problema é aceitar. Quais respostas a gente aceita? Porque muitas das vezes também, certas respostas nos tira de uma zona de conforto que é bom ficar confortável. Mas nos tira da zona de conforto que a gente não quer. Nosso ego não quer. Imagine sair desse conforto. Mas nós temos que expandir o nosso conhecimento. Expandir a nossa aceitação. Expandir a nossa explicação das coisas. Lembra? Conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente saber, melhor. Muito melhor. Independente do que os outros pensam. Independente do que os outros falem. Porque tudo que a gente precisa está dentro de nós. Ou seja, no nosso espírito. Nós precisamos aprender a acessar. Como é que nós acessamos o nosso espírito? Transcendendo o humano. Transcender o humano. Então veja bem. Se essas explicações eu sei, né, que os dons, os talentos só depende de mim, não depende do outro. Então eu vou procurar, buscar, né, me aperfeiçoar nas minhas habilidades. Seja elas quais forem, nós precisamos de todas as habilidades. Já pararam para pensar nisso? Nós precisamos de todas as habilidades, nós não vamos conseguir isso numa vida só. Por isso, várias vidas, várias experiências. Então, numa vida a gente é médico, na outra a gente é advogado, na outra a gente é professor. É assim que funciona a espiritualidade. Então, nós devemos não perder tempo e buscar dentro dos nossos limites, é lógico, devagar e sempre, mas nunca parado, nunca perder tempo, porque a gente perde muito tempo com bobeira, que não acrescenta nada. E a gente poderia usar todo esse tempo para crescer e evoluir e aprender muita coisa.
que vai ser bom para nós mesmos, porque o conhecimento é nosso, ninguém tira. Ninguém tira o conhecimento. Nós precisamos das coisas materiais, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de alimentação, mas tudo isso vem em função do quê? Conhecimento. Né? Então veja que a gente deveria ter as atitudes diferentes, pensar diferente, ter uma visão do mundo, da vida totalmente diferente do que a gente tem. Mas para isso nós precisamos buscar conhecimento. Buscar esse conhecimento, que é muito importante. Então, se eu sei que as causas da minha doença de hoje, né, são coisas do meu passado, que eu não fiz direito, eu vou procurar fazer direito. Porque tudo é uma questão energética. E a gente precisa mudar a nossa energia. Então, se eu tenho o costume, o hábito de prejudicar os outros, isso é uma energia que me prejudica também e vai ter consequências. Então, em vez de eu ficar prejudicando os outros, não é muito melhor eu ajudar os outros? Então, quando eu ajudo os outros, eu emano uma energia totalmente contrária ao prejudicar. Logo, ajudando os outros, eu estou me ajudando também. E logo as consequências serão totalmente diferentes. Muito justo isso, né? Muito justo. Então o universo é justo. Deus é justo. E para a gente entender essa justiça, precisamos estudar as coisas espirituais, de como o universo funciona. Com a mente aberta, acreditando ou não acreditando, mas indo a fundo para ver em que ponto a explicação faz sentido. Nós precisamos fazer isso para que a nossa vida mude, para que o nosso sofrimento acabe. Que a gente escuta aí muitas vezes: eu preciso sofrer, o ser humano precisa sofrer. Será que precisa mesmo? Será que esse pensamento limitado de ter que sofrer faz sentido? Se a pessoa acredita que faz sentido, então ela vai sofrer. Agora, a partir do momento que ela muda esse pensamento, né, para que, não preciso sofrer. Pronto, acabou o sofrimento. Acaba o sofrimento, porque a pessoa não passa a sofrer, porque ela vai ter o quê? Conhecimento, explicação. E aí as coisas começam a fazer sentido, aí o fardo fica leve, o fardo fica suave. Porque muito do sofrimento, o que é? Falta de conhecimento também. Então veja como a gente tem as coisas na nossa frente, mas por falta, né, de aceitar, falta de querer saber, a gente não agarra a oportunidade que temos de sair desse momento de aflição que a gente se encontra. E isso são detalhes, nossa, esse conhecimento é muito pouco perto do que tem diante do universo, tem para nossa melhora de vida, para minha melhora de vida. Só que as pessoas não percebem o seguinte: eu melhorando a minha vida, chega um ponto que eu começo a melhorar a vida dos outros. E quando eu sofro, eu quero a ajuda dos outros. Só que se o outro pensa também assim, que a gente tem que sofrer, se o outro pensa que tem que sofrer, se o outro pensa que tem que sofrer, a gente fica esperando um milagre para acabar o sofrimento, sendo que o milagre somos nós mesmos. Eu ajudo os outros e os outros me ajudam. É assim que funciona. Lei de causa e efeito, consequências, né? Plantou vai ter que colher. Então é assim, tudo está dentro de nós. Tudo dentro do nosso próprio espírito. Tudo dentro da nossa própria consciência. Então vamos refletir, vamos pensar, vamos questionar. Questione a si mesmo. Questione a vida
dentro de si mesmo, mas o questionamento saudável, um questionamento inteligente, uma sabedoria, para que a resposta venha de forma a fazer sentido para a realidade do universo, não do ser humano. A realidade do ser humano é muito limitada. Nós precisamos buscar a realidade do nosso espírito. E não tem ninguém que vá fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. Nem Deus pode fazer por nós. O que Ele pode fazer é dar todas as oportunidades, é dar tudo que Ele pode para que nós mesmos façamos. Então, não temos saída. Em todos os cantos que a gente olhe, em todos os caminhos que a gente queira trilhar, só depende de nós mesmos. Então, o meu sucesso e o meu fracasso só depende de mim. Só exclusivamente de mim. E agora cai por terra a justificativa de falar que não vem com dom. A questão não é vir com dom, a questão é obter esse dom através de força de vontade, através de querer, através de suar a camisa para conseguir o dom, para que cada vez mais o futuro fique mais leve e suave. Nada é de graça. Nada é de graça para ninguém, porque Deus é justo. Ou Ele dá tudo para tudo, ou cada um tem que trilhar o seu caminho. E o universo optou por cada um trilhar o seu caminho. Mas todo mundo chega lá. Todo mundo chega lá. É inevitável. Que Deus é perfeito no que Ele faz. E a gente pode e deve acreditar nisso. Porque as coisas começam a mudar. As coisas só mudam quando a gente acredita. Porque ao acreditar é o início da mudança. O acreditar é o início da mudança. Então, se eu acredito que eu posso, ele vai começando a crescer essa confiança de poder. Agora, se eu duvido de mim mesmo, aí já era. Já iniciei perdendo. Então, se eu duvido de mim mesmo, já iniciei perdendo. Agora, se eu acredito que eu posso, se eu acredito que o universo é justo, pronto, as coisas começam a mudar. Bendito aquele que acredita sem ver. Então, todo conhecimento está aí. Bendito aquele que acredita sem ver, porque a partir do momento que você começa a acreditar em algo, aquele algo começa a fazer parte da sua vida, começa a fazer sentido para você. De bom e de ruim também. De bom e de ruim também. Porque tem muita gente que acredita que o mundo é mau, o mundo é violento. Vai fazer parte da vida da pessoa. Isso também. Né? Consequências, causa e efeito. Agora, se eu começo a acreditar que o mundo é maravilhoso, que o mundo é perfeito, né? Que o mundo é amoroso, mas eu acredito nisso de verdade, eu vibro nisso, aí as coisas começam a mudar. Porque tudo parte dentro de mim primeiro. Então é dentro de mim, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, e a gente vai fazendo uma corrente de um único pensamento. Que o universo é maravilhoso, que o nosso planeta é maravilhoso, a sociedade é maravilhosa. Quando a gente acredita que a sociedade é maravilhosa, a sociedade começa a mudar para nós. Para nós. Então isso tudo tem explicação. O porquê que isso acontece. Né? Porque eu começo a enxergar diferente, eu começo a emanar uma energia diferente. Eu não faço mais parte dos mesmos. Então quando eu acho que o mundo é maravilhoso, e acredito nisso, vibro nisso, eu não faço mais parte daqueles que acreditam que o mundo é violência. Ah, mas você acredita que o mundo é maravilhoso e você vê violência? Sim, eu vejo a violência, mas eu não acredito mais na violência. Eu quero mudar isso. E para mim mudar isso, eu mudo antes dentro de mim. E isso é para tudo. Para tudo. Então a mudança começa dentro de mim. Para tudo. Quando eu começo
a vibrar de uma outra maneira, as coisas ao meu redor mudam. Então é isso. Muito obrigado pela presença e essa mensagem de hoje. Espero que tenha clareado um pouco a mente de muita gente. Posso ter ajudado. E até a próxima. Obrigado. Paz e luz.